iniciar aí essa live juntamente com a Kaspersky. É um grande prazer aqui estar podendo falar em nome da Aken para todos. Esperamos que esse conteúdo possa agregar bastante para todos que estão nos ouvindo. Vamos iniciar? Só me apresentando, eu sou o Diego Martins, sou diretor de operações e estratégia aqui na Aken. E aqui conosco nós temos o Arthur, que é o nosso engenheiro aí de pré-vendas da Kaspersky. Arthur, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia, Diego, tudo bem com você? Tudo certo? Venho do SOC, pessoal, então venho aí do front, muitas madrugadas sem dormir, muitos incidentes, né? Já atendi aí clientes dos mais diferentes segmentos, mais diferentes tamanhos, e a ideia é trazer um pouco dessa experiência do SOC para vocês, e bater um papo legal sobre Threat Intel. Legal, Arthur. Então, o Arthur é do time que toma bastante café e energético, né? Do pessoal do SOC, NOC, por aí vai. Mas obrigado, Arthur. Novamente, seja bem-vindo. E falando um pouquinho aqui sobre a nossa agenda, hoje a nossa agenda aqui a gente faz uma intro bem breve, uma intro também aqui da Kaspersky, e vamos para o assunto que interessa, Threat Intelligence. A gente vai abrir também um tempinho para fazer perguntas. E no final, a gente faz o nosso encerramento e já trago aqui, isso não é combinado, mas aguardem, tem algumas novidades para vocês aí no final, que alguns benefícios que a gente vai estar liberando aí para quem estiver nos assistindo e vai ser um prazer aí atender a todos. Falando um pouquinho aqui sobre a Aken é uma empresa aí mais de 20 anos de mercado, de um faturamento aí mais de 20 milhões também. Hoje a gente atende mais de 290 clientes. Esse número já subiu, já estamos chegando aí nos 300. Temos aí uma atuação em 5 países. Hoje o nosso foco é na parte de observabilidade, a parte de operações críticas, também a parte de gerenciamento de serviço. Hoje a gente tem o nosso Aken Watch, mas também temos toda a parte de SOC e NOC, que é toda a parte de sustentação operacional aí dos nossos clientes. E também atuamos aí em grandes contas, tanto na parte de cibersegurança também e observabilidade. E falando um pouquinho aqui sobre os nossos principais clientes, aqui estão alguns logos, não vou ficar citando nomes, mas está aqui no nosso portfólio. Então, caso vocês queiram saber um pouquinho mais, nos procurem, deixe uma mensagem aqui no chat, que o comercial também entrará em contato com vocês. E falando um pouquinho aqui sobre a arquitetura das soluções aqui da Aken, hoje a gente tem 4 pilares de atuação, um modelo aí de operação nosso. Então, que entra toda a parte de observabilidade, visibilidade de ponta a ponta para grandes empresas, enterprise, na parte de observabilidade, a parte de proteção também, então toda a parte de cibersegurança e compliance. Temos toda a parte de gerenciamento de operações, aí entra toda a nossa parte de operação 24/7, parte de NOC, parte de SOC, que é uma novidade nossa aqui da Aken, é um serviço que nós estamos agora ofertando aos nossos clientes, e também toda a parte de diagnóstico, parte de arquitetura e capacidade aí de certificações do time de TI e clientes também. Então, esse aqui é os nossos 4 pilares. E como eu falei sobre a nossa novidade também, nós passamos a oferecer esse ano toda a parte de SOC, é um serviço da Aken, onde a gente conta aí com pessoa certificada, com também entregamos toda essa parte de monitoramento 24/7, a parte de detecção e respostas também, a parte de CIEM, o SOAR ali, a parte gerenciada. O que a gente vai falar hoje também, Threat Intelligence, temos toda a parte aí de respostas a incidente, em conformidade e relatórios também que a gente entrega para os nossos clientes. Então, caso vocês, alguém aqui no chat, alguém que esteja nos assistindo, tem interesse em saber um pouco mais do nosso serviço, nos procurem um AM da sua conta. Se você não souber, a gente também vai deixar o e-mail do comercial aqui no nosso chat, que vocês podem estar entrando em contato
a gente vai estar respondendo ali o mais breve possível. E falando aí sobre o nosso lançamento, né, do Akin SOC, então quem tiver interesse pode escanear esse QR Code, a nossa equipe vai entrar em contato, vai ter um formulário também. Se você também quiser que a gente entre em contato direto, deixa aqui no chat, que a nossa equipe comercial está 100% à disponibilidade de vocês. Agora, vamos para o que interessa, eu vou estar passando aí a palavra para o Arthur, ele vai estar trazendo um pouquinho aí sobre Kaspersky, a parte Threat Intelligent, essa solução fenomenal aí que a Kaspersky acaba entregando aí para a gente, com certeza vai ser um diferencial para todos vocês. Boa, Arthur, já estou vendo sua tela. perfeito, Diego. Bom, pessoal, hoje eu sou engenheiro de pré-vendas aqui na Kaspersky, né? E como eu comentei com vocês, eu venho do SOC, venho do front. Lá eu tive uma operação de SOAR, CTI e CIEM, né? E a ideia é a gente responder essa pergunta: o que um atacante sabe sobre a sua empresa que você ainda não sabe, né? Então, antes da gente entrar em tecnologia, produto, plataforma, que a gente vou fazer aqui uma demo para vocês do produto de Threat Intel da Kaspersky, quero começar com uma situação muito simples, que todo mundo aqui provavelmente já viveu, né? O que que vocês fazem quando vocês vão comprar um celular de 10 mil reais? 10 mil reais hoje é um valor considerável aqui para o Brasil, né? Então, antes de você for fazer uma compra desse nível, você vai reduzir ao máximo as incertezas. Você vai realizar um trabalho ali de pesquisa, né? Procurando por reviews, comparando opções, né? Comparando marca, buscando opiniões, conversando com seus colegas, familiares, né? Vai validar a reputação, vai ver no TikTok um vídeo de alguém falando sobre a loja, falando sobre o produto. Em resumo, antes de decidir, né, de realmente efetuar essa compra de um grande valor, você transformou informação em inteligência, porque você reuniu ali de diversas fontes diferentes para você ter a sua tomada de decisão. E o ponto dessa comparação é simples, né? O atacante, ele também faz a mesma coisa. Antes dele iniciar um ataque, ele também pesquisa, ele compara informações e ele tenta ao máximo reduzir a incerteza, porque ele sabe que existe um monitoramento, tá? Falando um pouco sobre como o atacante faz essas pesquisas, né? O que ele vai buscar sobre você antes de atacar? Aqui a gente tem algumas coisas, como a Dark, ele vai pesquisar ali na Dark, na Deep Web, né? Acessar ali fóruns para tentar comprar credenciais, seja ali credenciais que já estão vazadas sobre a sua empresa, ou até mesmo procurar em grupos, né? Como Telegram, que é uma coisa hoje super acessível para nós, né? Aqui muito utilizado no Brasil. Ele vai tentar entrar em contato, por exemplo, com algum funcionário insatisfeito, que a gente chama de insider, né? Alguém da sua empresa, um funcionário que quer vender a sua credencial. Então, ele tem aqui também diversas fontes. Ele tem diversas, da mesma forma que você tem o TikTok, você tem o Mercado Livre, você tem diversas fontes ali para buscar inteligência, para buscar informação para gerar inteligência, ele também tem as suas fontes, tá? E nisso, isso tudo pode parecer um conceito, né, abstrato, mas quando uma informação dessa ela passa despercebida, o impacto pode ser enorme. Você não tem ideia que estão, por exemplo, comercializando credenciais válidas da sua empresa. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês da Colonial Pipeline, tá? Para quem não conhece, a Colonial Pipeline é uma empresa relacionada a combustível lá nos Estados Unidos. Ela tinha uma grande porcentagem, ainda tem, da costa leste, tá? E ela passou por um incidente em 2021. Em 2021, a Colonial Pipeline ela foi comprometida por conta de uma VPN com senha que foi encontrada na Dark Web. Então, no dia 29 de abril, antes disso,
essa credencial já estava ali exposta. Só que a Colonial Pipeline não tinha esse tipo de detecção, esse tipo de visibilidade. Então, no dia 29 de abril, teve uma entrada silenciosa via uma aplicação de VPN que estava exposta para a internet, não tinha padrões de segurança como o MFA, né, que é o authenticator que a gente utiliza ali antes de fazer o login em alguma plataforma, e com isso eles conseguiram acessar algumas servidores e outras coisas dentro da infraestrutura da Colonial Pipeline. E nisso eles conseguiram exfiltrar 100 gigas de dados e instaurar o Ransom Dark Side, tá? E ativaram na infraestrutura. Com isso, 8 de maio, a operação parou, né? Declararam estado de emergência e os atacantes entraram em contato cobrando 75,1 bitcoins. Então os atacantes começaram a chantagear ali em troca de dinheiro para poder liberar de volta, né? E eles tiveram que pagar. Eles pagaram 4,4 milhões de dólares. Na época, isso era 75,1 bitcoins, né? Imagina na conversão de hoje. E não só isso, pessoal. Depois, no dia 22 de maio de 2022, eles também foram penalizados. Eles, além de terem pago para o atacante, tiveram que pagar mais 1 milhão de dólares. E o que aconteceu com eles? Viraram notícia. A reputação da marca deles, né? Como é que eu vou fechar futuros negócios com uma empresa que já foi invadida, uma empresa que já é de conhecimento que ela sofreu um ataque? Como eu, um fornecedor ou um parceiro comercial, vou querer fechar negócio com essa empresa, tá? Certo. O Arthur, e me Diga tira aí, uma Diego. dúvida. Esse caso aí da Colonial Pipeline, é, a credencial ela já estava exposta aí dias antes na Dark Web. E na sua experiência, qual que é a janela média de tempo entre uma credencial aparecer em um vazamento e ela ser efetivamente explorada ali por um atacante? E eu vou além disso. E o que muda se eles tivessem uma solução de monitoramento, como Threat Intelligence da Kaspersky, entre outras, o que isso mudaria? Legal, ótima pergunta. A janela de tempo ela é muito variável. Isso está muito ligado com a política de senha da própria empresa. Então, se, por exemplo, essa credencial tivesse exposta na internet há um mês, ninguém tivesse feito nada, e a Colonial Pipeline não tinha ali uma política de troca de senha, por exemplo, trocar a senha a cada 20 dias, a cada 30 dias, a cada 3 meses, a janela de tempo seria essa política de senha, até a credencial continuar válida, né? A janela de tempo pode variar muito. Tem credencial que a gente já viu que fica aí mais de um ano válida, né? É um ataque que demora, um sistema legado, um sistema que não estava ali sob controle do time de infraestrutura, né? Do time de segurança, que acabou sendo vazado. Com o monitoramento de TI, a Colonial Pipeline poderia, por exemplo, ter prevenido isso, ter detectado com antecedência que existia uma credencial sendo comercializada ou poderia ela estar até mesmo ter sido distribuída de forma gratuita e poderia ter tomado uma ação. Tudo isso com um monitoramento da Deep Dark Web. Perfeito. E Aí daí tá a vantagem, né? Às vezes o pessoal não gosta muito, então vai trocar senha de novo, aquela política, toda hora ficar trocando senha, mas aí a gente vê a importância, né? é necessário, e Diego, não só trocar a senha, mas geralmente o pessoal coloca que não pode ser a mesma senha. Só que o que as pessoas fazem? Ah, minha senha é Colonial 123. Eu vou inverter. Vai ser 123 Colonial. Então, assim, aonde está a segurança efetivamente nisso, né? Exato. E, Diego, isso não aconteceu só em 2021, tá? Eu trouxe esse caso porque ele realmente foi bem gritante, né? Mas isso continua acontecendo até hoje, inclusive no Brasil, né? A gente teve um caso muito recente da CEM, né? Que é uma intermediária entre o Pix e o Banco Central. Acredito aí que muitos de vocês viram isso porque foi algo ali que gerou muito ruído, principalmente nas empresas do sistema financeiro, né?
possibilitando ali uma coisa que está surgindo muito, uma superfície de ataque que está muito em alta, que é o ataque, supply chain ataque. É você ser atacado por um fornecedor, por um terceiro. Então, a CIM, por exemplo, ela prestava serviço e ela acabou sendo invadida, ela é uma intermediária, né? Ela teve ali um problema de segurança e instituições poderiam ter sido ali afetadas, né? No caso da CIM, foi em 2025, eu tirei essa notícia aqui do G1, da Globo, né? Que foi considerado o maior ataque hacker do Brasil. Só que o que, que aconteceu no DIP disso é que teve um funcionário que vendeu a sua credencial por R$ 5.000 para atacantes e mais R$ 10.000 para ele executar comandos na máquina dele. Né? Então, ele, em troca de dinheiro, ele forneceu ali o que ele tinha do corporativo. No lado esquerdo, a gente consegue ver um print retirado do próprio Telegram. Muitos devem conhecer essa tela, Telegram, onde a gente usa ali para trocar mensagem, às vezes para acessar alguma coisa. E tem grupos de atores maliciosos, como esse grupo da Lapsus, né? E tá aí, o Lapsus recrutando employees, insiders, né? Recrutando pessoas, né, do corporativo que desejam vender as suas credenciais. E eles colocam ali detalhes, quais são os tipos de empresa que eles estão buscando. Se vocês quiserem, eles falam ali, se vocês tiverem acesso a VPN ou a um VDI, né, uma workstation, isso vai ser de muito interesse e entre em contato para a gente discutir um pagamento. Então, o Telegram é uma coisa muito acessível. A gente acha que isso está rolando em fóruns que são muito difíceis de acessar, que é só para aquele cara que entende muito. Não. No próprio Telegram, que é uma coisa que a gente baixa aqui em segundos no próprio iPhone. Trouxe também um exemplo da Scania, onde eles tinham ali um portal que era relacionado a compliance, né? E teve um vazamento de uma credencial de um terceiro. E essa credencial era antiga, né? Isso foi um caso de 2025. Eles conseguiram extrair os atacantes informações privilegiadas, informações confidenciais, e eles tentaram fazer ali uma extorsão contra a Scania pedindo dinheiro. Um outro caso também muito legal é o do MASP, né? O MASP aqui, o de artes aqui de São Paulo, né? Ele teve discussões na Dark, na Deep Web ali, que estavam planejando um ataque. Estavam planejando jogar ali um coquetel Molotov pelas informações da notícia. E a polícia conseguiu detectar isso a partir do monitoramento do Threat Intelligence. E daí que entra a grande pergunta. Se tivessem discutindo agora a sua empresa, você saberia? É exatamente aí que entra Threat Intelligence. Né? É a forma da gente conseguir transformar diversos sinais que estão de forma tanto externa quanto interna, né? Estão tanto sobre o nosso controle quanto não. E a gente tem diferentes formas de falar de Threat Intel. A gente tem a forma de falar tática, que é monitorar e bloquear ameaças que já são conhecidas. Então, quando você está analisando um incidente e você gera artefatos ali, como IPs, URLs, domínios e hashes associados, né, a um incidente, você separa isso porque você já conhece que aquilo é malicioso. A Kaspersky oferece isso. A Kaspersky monitora mais de 500 milhões de endpoints pelo mundo todo. Então, a gente tem uma vasta inteligência voltada à inteligência de ameaça, a indicadores de comprometimento, os IOCs. Mas não só isso, você também consegue monitorar, na forma tática, os seus domínios, subdomínios, IPs, serviços, vulnerabilidades, tudo que está exposto para a internet. O seu VIP, ele apresenta risco para a sua marca, o nome da sua marca apresenta risco. E o objetivo disso tudo é identificar, monitorar e prevenir, de forma que você consiga reduzir a superfície de ataque. Então, você vai antecipar incidentes. Você não vai deixar que nem a Colonial Pipeline, uma credencial aí sendo comercializada, vazada, pode ser publicamente ou eles podem pedir um valor,
né? Eu já vi credenciais sendo vendidas ali a menos de R$ 1, e não só uma credencial, eles vendem em lotes para eles validarem se essas credenciais são válidas em aplicações específicas. A gente tem a parte operacional, que foca mais em entender quem está por trás e como ele opera. Então, a partir do momento que você tem ali uma informação sobre o atacante, como, por exemplo, o endereço de IP que ele tentou se comunicar, você já consegue identificar quem é esse ator malicioso. Você já consegue começar a criar inteligência para tomada de decisão, para entender quais são ali as táticas, técnicas e procedimentos, ou seja, os comportamentos de ataque desses atacantes. Dessa forma, você direciona a sua detecção. Você deixa de falar de uma empresa de forma genérica e você começa a falar do seu negócio, voltado para o seu setor, para a sua empresa, para o seu negócio. E a gente tem a questão estratégica de identificar quais são os grupos que estão mais atacando a minha empresa, que mais estão atacando o meu país e o meu setor. No caso da Colonial Pipeline, ela era de oil gas, né, de combustível. Então, ela poderia ter feito ali um estudo preliminar para entender quais, por exemplo, dark side, quais ataques, quais TTPs, né, quais táticas eles utilizam para efetuar os ataques deles. Por exemplo, utilizar uma credencial vazada ou comprar uma credencial de um insider, de um funcionário. Agora que a gente conseguiu definir Threat Intelligence, eu quero simplificar isso ainda mais. Existe aquilo em segurança que você consegue enxergar dentro da sua organização e aquilo que você consegue enxergar de fora. E de fora o atacante também tem acesso a isso. Como vocês podem ver, na visão interna, a gente tem o firewall, a gente vai ter o CIEM, vai ter o EDR, e a ideia do Threat Intel é ampliar essa visibilidade, para você ter uma visibilidade além do ambiente interno. Então, você poderia, por exemplo, fazer um monitoramento de menções em fóruns dark, deep web, como eu falei, canais de Telegram. Você pode monitorar o que as pessoas estão falando ali da sua marca a partir do monitoramento. Ó, nome da marca Aken, o que estão debatendo em grupos? Será que alguém enviou uma mensagem anunciando que está comprando uma credencial da Aken? Não só isso, mas você também pode verificar o que você tem exposto para a internet que às vezes você não sabe. No SOC eu já peguei um caso, na época que eu estava no SOC, eu peguei um caso de reportar para o cliente que ele tinha um IP exposto para a internet, que era um IP chinês. Quando eu enviei para ele isso, ele falou: Arthur, isso aqui não é meu, isso é um falso positivo. Eu falei: você tem certeza? Expliquei para ele que, devido ali cruzamentos de DNS, de certificado, aquele IP pertencia realmente ao range de IP dele. E ele checou internamente e era um IP que nem deveria estar, um cloud que estava sendo utilizado, que não deveria, né, estava fora de compliance, e era um time de DevOps que tinha publicado ali um portal de homologação sem o time de segurança saber. Então ele conseguiu prevenir e reduzir uma superfície de ataque. Ele conseguiu tirar isso uh, da visibilidade dos atacantes. E entre todas essas informações externas que eu citei, tem aqui, aparece mais repetidamente nos ataques, que são as credenciais vazadas. As credenciais vazadas, elas geram um grande problema, um grande ruído, porque elas permitem o acesso inicial. Elas permitem o roubo silencioso. Hoje a gente tem malwares dedicados exclusivamente para coletar credenciais. Então, são malwares ali com táticas, técnicas e procedimentos diferentes de um ransomware, que acaba gerando mais ruído, né? O malware que coleta credencial, ele é mais silencioso. Ele vai coletar ali cookies, senhas salvas do seu Chrome, do seu Edge, do seu Firefox. E a ideia é eles comercializarem isso. Eles pegarem esses dados e anunciarem. Como eu falei para vocês, já vi credenciais sendo vendidas ali em lote. Por exemplo, eles anunciando o nome ali, o domínio do site e colocando um preço super barato.
Tudo isso para permitir que atores de ameaça, como por exemplo o Lapsus, que é um grupo malicioso que tem presença aqui no Brasil, de comprar esses acessos e, a partir disso, tentar explorar ali alguma vulnerabilidade. Ou até mesmo não ter a necessidade de explorar uma vulnerabilidade, que foi o caso da Colonial Pipeline, da Scania. Eles tiveram acesso a um portal, eles não exploraram nenhuma vulnerabilidade, só com uma credencial eles tiveram acesso a informação privilegiada, informação que não deveria estar exposta. Então, o problema não é simplesmente descobrir que uma credencial vazou. O valor está em descobrir isso cedo. Descobrir cedo o suficiente para você conseguir agir, você ter uma tomada de decisão. O que você pode monitorar antes de um ataque? É um monitoramento proativo. Como eu posso, por exemplo, identificar que tem uma credencial vazada minha? Você pode monitorar os seus domínios. A maioria das suas credenciais, ela está associada ali com o seu domínio. O meu domínio é kaspersky.com. Então, se eu monitorar as credenciais que estão sendo comercializadas e as menções a kaspersky.com, eu posso identificar, por exemplo, uma credencial coletada por malware. Ou uma coisa que também ocorre são credenciais que foram vazadas em um mega ataque. Então, direto a gente vê empresas sendo atacadas que têm o seu banco de dados comprometidos e esse banco de dados ele é publicado. E muitas vezes contém informações sensíveis, como credencial e senha. Grandes marcas sofrem isso. E, às vezes, né, devido à falta de conscientização do usuário, ele pode usar, quem nunca pegou um caso de um usuário corporativo usando seu e-mail no Mercado Livre, para compras pessoais, para se registrar numa newsletter que ele viu no LinkedIn. Então, a partir do monitoramento de determinados ativos, que é a forma que a gente chama, os ativos digitais, as identidades da sua marca, você consegue monitorar na Surface, na Dark, na Deep Web, nas Apple Stores. Se você tem um aplicativo mobile, eles podem tentar se passar por esse aplicativo mobile e criar um deles. Então, tudo isso pode gerar um alerta. E entra muito da pergunta do Diego, de o que o Threat Intel consegue apoiar? Você consegue ali prevenir e tomar uma decisão. Se uma credencial foi ali publicada para a internet, você pode, por exemplo, resetar a credencial, colocar o seu usuário em um programa de conscientização. Se você tem um aplicativo tentando se passar pela sua marca, você pode legalmente acionar uma coisa que a gente chama de takedown, que é essa remoção de conteúdo, e tirar essa aplicação para que clientes seus não sejam enganados. Até aqui eu falei bastante de conceito. E agora a ideia é a gente transformar isso em algo concreto. Então eu trouxe para vocês um exemplo de um alerta, simulando um alerta real, mas utilizando dados fictícios para conseguir exemplificar para vocês o que a gente pode fazer a partir de uma credencial vazada. Como vocês podem ver aqui, o exemplo, eu tenho aqui um cliente meu, cliente Kaspersky, cliente da ACI, que a gente está monitorando, o Imaginarium Bank. O Imaginarium Bank, ele teve ali um alerta de credencial corporativa comprometida por malware. Como vocês podem ver, como a gente identificou, está ali, imaginariumbank.com, a gente está monitorando isso na Deep, na Dark Web, e a gente identificou ali uma credencial publicada. Os caras realmente publicam, esses atores de ameaça, eles publicam gratuitamente. Não necessariamente eles vão querer vender. E receber o alerta, ele é só o começo. O mais importante é a gente entender o contexto e as informações para responder as perguntas e, a partir delas, tomar uma decisão. É aí que eu trago para vocês o exemplo. Aqui a gente tem o nosso João Silva. Ele gosta muito de Homer, ele gosta muito de Simpsons, série muito popular. E a senha dele é Homer Simpson 23.
A política de senha da Imagine Bank, ela está ali fraca, né? Ela não está usando nenhum caractere especial, ela pode não ter uma política de senha que se atualiza com o decorrer do tempo, com frequência. E olha quanta informação eu tenho aqui. Eu tenho até mesmo o nome do computador, o, uh, o HWID da máquina do usuário, qual é o processador. Tudo isso nos ajuda da operação a responder perguntas. Por exemplo, eu já identifiquei quem é meu usuário. Eu vou no meu AD e vou procurar quem é esse João Silva. Eu preciso resetar essa senha, a primeira coisa que eu preciso fazer. Resetar essa senha. Mas não só isso. Você pode entrar em contato com ele, entender como isso foi acontecer. Você pode, por exemplo, colocar ele num programa de conscientização. A Kaspersky tem, por exemplo, o Kassap, que é um programa de conscientização onde você pode até simular phishing. Então, você consegue iniciar uma investigação mais deep. E a partir do computador, das informações, você pode checar com o seu CMDB ali, o seu controle de hardwares, e verificar se é uma máquina corporativa. Essa credencial do João Silva, ela foi coletada via malware. Então, quer dizer que teve ali um malware num computador corporativo. Por que, Arthur? Por que um computador corporativo, Arthur? Windows 11 Enterprise, né? Tem algumas coisas que você pode ir utilizando. Se eu tivesse no meu controle que na nossa empresa temos laptops que utilizam ali o i5 1345U, eu já consigo ter certeza que é um laptop corporativo, que não é a máquina pessoal dele. Mas também poderia ser a máquina pessoal dele. Então, tudo isso ajuda você a responder ali perguntas, qual foi a rede, temos o IP também, né? Então, se ele estava conectado na VPN, se ele estava de casa, se ele estava no escritório. Se ele estivesse no escritório, esse malware poderia tentar uma movimentação lateral. Então, isso identifica até mesmo um gap dentro dos seus protocolos de segurança, já que teve um malware no endpoint e você não detectou. E é justamente desse contexto que você transforma informação em inteligência. Mas não só inteligência, você consegue sair de tem uma credencial exposta para o que eu vou fazer a partir daqui. Então, se a gente for olhar os caminhos que a gente pode percorrer a partir de uma credencial vazada, a gente tem tanto como se prevenir e conter, fazer uma resposta ali, vamos dizer, imediata, né? E tomar ali resetar a credencial, revogar a sessão. Você pode fazer uma análise forense ali no endpoint, buscando mais informações sobre aquele malware, a fim de descobrir qual é o grupo relacionado. E a própria Kaspersky pode te informar isso. Ó, o malware identificado foi o Vidar Stiller. Vidar Stiller é um malware que é vendido. Eles vendem como serviço, né? Tem o RAS, RAAS, né? Que é o Ransomware as a Service, e a gente tem o Malware as a Service. Os atacantes também estão prestando serviço. Então, você consegue ali não só prevenir, mas também gerar trabalhos proativos para, por exemplo, identificar quem é o atacante, quais são os IOCs, os indicadores de comprometimento, as TTPs, que a gente já comentou, que são as táticas, técnicas e procedimentos, e a partir disso fazer um hunting, criar novas regras de detecção no seu CIEM, você conseguir priorizar o que realmente está ali atacando o seu negócio. Perfeito. E Arthur, é interessante esse slide, porque é até uma dúvida, né? Acho que muitas pessoas, às vezes a gente recebe esse alerta, né? Com todas essas informações, a equipe de segurança recebe. No seu ponto de vista, né? Que você já traz nesse slide, quais são as primeiras ações práticas, né? Porque isso é muito importante, né? As primeiras ações práticas ali na resposta, né? E
Com o Threat Intelligence, ele fazendo toda essa parte de integração, junto com a equipe de SOC, as soluções, o quão isso acelera, né, a contenção nesses casos. Vale destacar que quanto mais rápido você conseguir tomar essa decisão, responder melhor. Menor vai ser ali a sua janela de tempo, que você até havia questionado. A primeira coisa a fazer é realmente resetar a credencial, deixar de tornar ela válida, né? Revogar as sessões do usuário, como eu falei também, fazer ali uma investigação dentro do endpoint desse usuário, porque se teve um malware ali, quer dizer que as suas detecções do CIEM, seu EDR, o agente ali instalado que você tem para proteger o endpoint, ele não identificou aquele malware, seja via assinatura ou via comportamento. Em relação ao SOC, isso liga muito as diferentes tecnologias. As tecnologias, elas têm que trabalhar em sinergia. Eu vejo que o SOC ele é construído por pessoas, tecnologias e processos. Então, tudo isso tem que estar interligado. O seu time de CTI, que identificou a credencial, ele vai gerar uma demanda para o time de IAM, de gestão de identidade. É o time de IAM que vai realizar revogar essas sessões e resetar a credencial. Você gera uma demanda para o seu time de endpoint, pode ser o time de infra, o time de cyber, cada empresa tem a sua forma de controle, e você pode investigar se, por exemplo, uma proteção de endpoint não poderia nem estar instalada na máquina do João Silva. Você pode gerar uma demanda para o time de CIEM, de SOAR, como a Akin fornece esse serviço, de aprimorar as regras de detecção, para a próxima vez você identificar esse comportamento. Então, você deixa de falar de proteção de endpoint e você começa a falar de comportamento. Como é que o malware se comporta? Ele vai ser instalado, ele vai tentar acessar o meu Chrome, buscar credenciais salvas. Então, dois tópicos que eu citei muito aqui foi de IOCs e TTPs. Eles parecem muito semelhantes, mas eles respondem perguntas diferentes. E trazendo uma maior visibilidade sobre esses temas, o IOC, como eu já falei, ele é um indicador de comprometimento. Como vocês podem ver, a gente tem IPs, URLs, domínios, hashes. Até coloquei exemplos de IPs, URLs, domínios que a Kaspersky realmente considera como malicioso. E o que você pode fazer com isso? Você pode, por exemplo, colocar isso no seu CIEM, como a gente faz com diversos clientes, para detectar quais são os atacantes que estão tentando fazer um reconhecimento da sua rede. E a partir disso, você pode fazer um estudo um estudo estratégico de Threat Intel, de quais são as TTPs que esses atacantes utilizam. Então, por exemplo, eu tenho um grupo chamado Lapsus, que ele utiliza a TTP de phishing. Então, ele vai tentar ali enviar phishings direcionados, pode ser um phishing direcionado para o meu CEO, para o meu executivo, tentando, se passando o máximo possível, um phishing com diversos contextos, de forma que você consiga iniciar uma detecção de comportamento. Então, o IOC, ele é uma assinatura, ele é algo que já é conhecido, a Kaspersky já sabe que aquilo é malicioso, e a TTP entra na questão de inteligência, de como, via comportamento, eu posso identificar uma atividade maliciosa ou um atacante. Só que para conseguir relacionar um IP com um ator malicioso, com uma campanha, com um malware, com um ator de ameaça, você precisa de uma base de inteligência muito grande, vasta. E é aí que entra um dos grandes diferenciais da Kaspersky. A Kaspersky, como eu comentei com vocês, a gente tem mais de 500 milhões de endpoints espalhados pelo mundo inteiro.
E não só isso, a gente tem os nossos centros de expertise que estão ali constantemente analisando trabalhando, por exemplo, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com a Interpol, a Fripol, com diversas instituições, buscando esses artefatos de inteligência, de grupos maliciosos existentes. Então, no fim, toda essa capacidade que eu apresentei aqui para vocês, ela responde a pergunta que abriu a apresentação, que é o que um atacante ele sabe sobre sua organização que você ainda não sabe. E a proposta do Threat Intelligence é justamente, né, diminuir essa diferença de o que ele sabe que você ainda não sabe. E agora eu quero aproveitar esses últimos 15 minutos para trazer aqui uma visibilidade demo para vocês verem realmente na prática como um analista de CTI pode utilizar a solução da Kaspersky. Eu vou trocar aqui a minha tela. Vou pedir para você, Diego, para você me avisar quando Aviso você sim. estiver vendo. Tá conseguindo ver? Agora sim, estamos vendo. Perfeito. Então, esse é o nosso portal de Threat Intel da Kaspersky. A gente consome aí diversas fontes, estamos infiltrados ali em diversos grupos de Telegram, tanto grupos privados, fóruns privados que exigem ali um acesso privado. Como eu falei, a gente participa, se você pesquisar aí Kaspersky, Polícia Federal, Kaspersky, Imposto de Renda, detectamos recentemente, a gente tem uma vasta presença no Brasil. E isso é muito importante em inteligência de ameaça. Você identificar as ameaças que estão ali acontecendo naquele país. Mas não só isso, a Kaspersky tem grande presença na Rússia e na China, que hoje são as maiores produtoras de malware, as maiores produtoras de grupos maliciosos. Um dos softwares ali que a gente comentou foi o Vidar, né, o Vidar Stiller. Eu, utilizando aqui a barra de pesquisa, eu consigo ter uma visibilidade de menções a essa palavra-chave, Vidar Stiller, tanto ali na Dark Web, né, nos fóruns, tanto também na Surface Web, na própria internet. Tem os reports da Kaspersky. A Kaspersky vende e distribui inteligência direcionada sobre, por exemplo, um que teve recentemente, o GoPix, né, que foi um golpe direcionado ao Pix. Então você consegue, de forma antecipada, ter acesso a novas ameaças, a novos grupos. E, por exemplo, trazendo aqui ao Vidar Stiller, a gente consegue ter uma visibilidade maior. Porque lembra no exemplo que eu trouxe, eu falei que o Vidar Stiller tinha sido ali um malware utilizado para coletar a credencial do João Silva. A partir daqui, você consegue enxergar as TTPs que o Vidar Stiller ele utiliza. Então, a partir disso, você consegue gerar, a partir da inteligência aqui da Kaspersky, criar engenharias de detecção no seu CIEM, no seu EDR, a partir de regras IARA, regra Sigma. Você pode investigar quais são as TTPs que você deixou passar para esse malware se instalar na rede. Não só isso, você consegue, por exemplo, ver os grupos maliciosos que utilizam esse malware. Como eu falei, é um malware como serviço, malware as a service. Eu vou usar aqui, por exemplo, o Royal como exemplo, que é um grupo malicioso que ele tem presença no Brasil. Tudo isso são informações importantes para nós nesse tipo de análise. Quais são as indústrias que eles atacam? Eles atacam educação, eles atacam, por exemplo, empresas do setor de tecnologia. Quando foram vistos, quais são os CVEs, os softwares que eles utilizam? A gente viu ali que eles utilizam o Vidar. Não só isso, mas as TTPs utilizadas pelo Vidar. Então, imagina que a empresa ali, o Imaginarium Bank, ele é do setor de finanças. Ele poderia, por exemplo, vir aqui nessa visibilidade de modelagem de ameaças e colocar aqui
eu sou do setor financeiro, eu sou do país Brasil, e ele tem uma visibilidade a partir do framework do Mitre Attack, que hoje é um dos maiores frameworks de direcionamento para identificar quais são as formas de ataque que os atacantes estão utilizando, e você consegue, de uma forma assim, priorizar o que você deve monitorar. Então, no meu CIEM, o que eu devo monitorar no meu CIEM para ter uma cobertura voltada para o meu setor. Então, entra muito de encontro de parar de falar de Mitra-ataque, que são aí mais de 650 TTPs, isso sem contar os procedimentos, são diversas formas de ataque, e você começar a falar do seu negócio. O que é mais importante, o que eu devo priorizar, porque é o que eles estão atacando no meu país, no meu setor. Não só isso, ali no exemplo do Royal, deixa eu pegar por aqui pela. Pegando aqui pelo exemplo do Royal, a gente também compartilha os IOCs voltados para esse malware. Então, se eu pesquisar aqui, por exemplo, Vidar Stiller e abrir aqui novamente, e eu descer aqui, eu consigo, por exemplo, identificar quais são as formas que eles utilizam. Ó, eles utilizam, por exemplo, as senhas aqui salvas no Google Chrome. Né? E não só isso, a gente consegue também visualizar. Eu trouxe aqui para vocês uma hash, por exemplo, que é relacionada, né? Foi uma hash vista recentemente, ó, para vocês verem, a última vez foi dia 19 de agosto. E essa hash, você consegue fazer toda uma investigação relacionada a ela. Então, a partir de um artefato que foi identificado em um incidente, você consegue gerar contexto. Você consegue fazer uma investigação para, no seu firewall, se você teve alguma comunicação com esse IP. Se você teve no seu ambiente outras hashes. Então, vamos imaginar que a partir da hash daquele malware, que estava coletando credenciais, eu consigo identificar outras diversas hashes relacionadas a esse malware, que também são maliciosos, para fazer ali um trabalho proativo, para fazer uma análise forense ali do meu ambiente, de coisas que eu não possa ter pego. E nisso você consegue ter visibilidade de, por exemplo, qual foi o endereço IP, quais foram os domínios que esse malware acessou. Então, isso aqui foi o C2C dele, a infraestrutura maliciosa do atacante, onde ele filtrou os seus dados. Você também pode ver outros hashes relacionados a esse atacante. Indo de encontro com um malware mais direcionado, como o Royal, você consegue ter visibilidade de qual é o grupo malicioso relacionado àquele malware. Então, esse malware pertence ao grupo Royal, que afeta principalmente as indústrias, aí como governos e empresas de transporte. E tudo isso está nas nossas listas de ameaça. A Kaspersky tem listas de ameaças conhecidas que você pode integrar diretamente no seu CIEM, no seu firewall, de forma a prevenir a você, por exemplo, nem deixar o IP malicioso acessar a sua rede, nem pingar a sua rede, tanto quanto para fazer um trabalho proativo de identificar hashes que já são conhecidas como maliciosas, tanto quanto diversas informações que a gente traz, como TTPs. Então, o que esses malwares eles executam, quais são as URLs que eles tentam fazer acesso, de onde eles são baixados, para onde eles vão distribuir informações. E voltando para aquela parte que eu havia comentado dos ativos, você consegue também cadastrar aqui diversos ativos relacionados à sua empresa, como o seu range de IPs, o nome da sua companhia, o seu domínio, subdomínios, para até mesmo o seu executivo
o nome do seu executivo para ver o que eles estão falando sobre a sua marca, sobre os seus ativos, sobre aquilo que está exposto para a internet. E para finalizar, esse é um ambiente de demo, tá, pessoal? É um ambiente que utiliza dados fictícios. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma credencial vazada. Então, aqui a gente identificou uma credencial de um cliente. Então, até isso a gente consegue identificar. Se você é, por exemplo, do setor financeiro, você quer saber quando vazou uma conta de um usuário seu, porque podem acessar e tentar ali roubar o saldo disponível. Ou você pode também, por exemplo, monitorar uma conta corporativa, uma conta do seu domínio do AD, mas não só isso, você pode monitorar um usuário seu tentando acessar o portal da Microsoft e tentando fazer um acesso. Então, você vê como você deixa de olhar só para firewall, para logs de endpoint, para endpoint, e você começa a falar de superfícies que antes não estavam no seu escopo. Dessa forma, você consegue reduzir a sua superfície de ataque e aumentar a sua maturidade de segurança. Perfeito, Arthur. E eu acho que vai até de encontro com duas perguntas que nós temos aqui do Tiago. Ele fez as seguintes perguntas: seria possível usar o Threat Intelligence para antecipar bloqueios em firewalls antes de uma tentativa de ataque? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: o Threat Intelligence consegue ajudar na identificação de movimentação lateral dentro da rede? Excelentes perguntas, Thiago. Você pode sim prevenir isso no seu firewall. Como eu falei, a Kaspersky disponibiliza de listas de IPs, IOC, URLs, hashes, que já são conhecidas como maliciosas. Então, você poderia, por exemplo, bloquear IPs que já são conhecidos como maliciosos. Dessa forma, você cria uma política no seu firewall para eles nem chegarem na sua rede. Ou você pode criar uma regra de dentro para fora para bloquear URLs conhecidas como maliciosas ou URLs conhecidas como phishing. Dessa forma, você consegue prevenir que um usuário seu acesse algo que já é conhecido como malicioso. Em relação à movimentação lateral, a movimentação lateral entra muito de encontro, Thiago, com a TTP, com um comportamento. O que poderia te ajudar nesse caso era identificar uma hash. Então, ele precisa ter alguma coisa ali no seu ambiente para fazer essa movimentação lateral. No exemplo que a gente utilizou aqui hoje na apresentação, ele tinha um malware do Vidar Stiller. E a partir desse malware, que já tem uma hash conhecida, a gente já tem aqui um artefato que nos diz que é malicioso, você poderia até prevenir para não chegar na movimentação lateral. Mas, se for o caso de você querer criar detecções voltadas à movimentação lateral, aí a gente entra aqui na parte de modelagem de ameaças, né? A gente tem aqui, por exemplo, o lateral movement, né? Que é uma das táticas, e você pode ver que você tem diversas técnicas que você tem que cobrir. Mas não só isso, para cada uma dessas técnicas você tem diversos procedimentos. Então, tudo isso te apoia. Acabou dando um erro aqui devido à conexão, aqui voltou agora, mas tudo isso te apoia a criar as regras de detecção para você identificar uma possível movimentação lateral. Perfeito, Arthur. Bem respondida as questões. A gente já está chegando aí no final, né? Aí, Arthur, se você já tenha também finalizado, eu vou compartilhar aqui minha tela novamente, tá? E conforme eu comentei, é muito importante todos esses temas que a gente mencionou. Pergunto também, a Marina está aí nos acompanhando, que faz parte do nosso time de marketing.
Marina, temos mais alguma pergunta? Tudo certo? Oi, pessoal. Parabéns aí pela apresentação, Arthur e Diego. Tem uma pergunta, sim, tenho duas, na verdade. Posso fazer? Pode sim. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Tiago da JBS. Muito prazer ter você aqui presente, e todos os demais. E vamos lá, a pergunta do Adam. O Adam, ele pergunta a seguinte coisa: o serviço funciona apenas como portal de consulta ou também disponibiliza o Threat Intel, feeds, API e integrações automáticas? Excelente dúvida. Em relação a isso, Adam, a gente disponibiliza a API. Então, se você quiser, por exemplo, você tem uma solução ali já de CIEM, de SOAR, que consegue, ou você tem uma IA que suas automações, e você quer enriquecer um artefato que você identificou na sua operação de segurança, no incidente, por meio da API você consegue sim enriquecer e verificar se aquele artefato ele é conhecido como malicioso ou não e buscar mais contexto sobre ele. Os feeds foram esses últimos temas que eu abordei relacionado a você pode, por exemplo, integrar no seu firewall, no seu CIEM, no seu SOAR. Você pode integrar onde for que seja. É uma lista de artefatos conhecidos como maliciosos e com contexto. Então, tem sim integrações automáticas via protocolo STIX, via protocolo TAXI e até mesmo via API. Perfeito, Arthur. Espero ter respondido aí a pergunta do Adam. Ele tem uma outra, que é o seguinte: qual é o tempo médio entre a identificação de uma nova ameaça e a disponibilização dessa informação no Threat Intelligence? Ótimo. É, o tempo médio ele vai variar muito das fontes. Então, uma nova ameaça, ela pode ter sido vista hoje aqui no Brasil e a partir de um endpoint que tinha Kaspersky, ele identificou esse novo malware, pode ser até um malware que foi construído com base em outros malwares. Então, a Kaspersky vai utilizar esses mecanismos de detecção para poder disponibilizar isso como uma informação de Threat Intel. Não existe realmente um tempo médio, ele não é, o Threat Intel ele não é tão semelhante a, por exemplo, um CIEM, onde você pode trazer informações de MTTD e MTTR, que é uma coisa que o pessoal gosta muito de falar em cyber, que é o tempo de detecção e o tempo de resposta. O Threat Intel acaba utilizando porque às vezes você identifica uma credencial que foi vazada que você não pode afirmar com certeza, Adam, quando aquela credencial realmente foi vazada. Você pode utilizar o contexto o log, tem a data ali, mas não necessariamente o dia que ela foi publicada, ou seja, o dia que ela foi identificada, é o dia que ela foi identificada e disponibilizada como Truth Intel. Então, o tempo médio ele é muito variável dentro desse tema. Maravilha, Arthur. Adam, espero ter respondido a sua pergunta. Per- Perfeito, Marina, Adam, todos que participaram. Arthur, deixa aqui novamente o nosso agradecimento pela sua participação, a participação da Kaspersky, que é um parceiro aqui da Aken de muitos anos. E conforme eu comentei no início, tem uma novidade, pessoal. Quem quiser testar a solução, entre em contato, a gente vai estar liberando toda a parte de teste. Ah, Diego, eu não tenho uma equipe para testar. A gente tem esse serviço aqui também na Aken. Então, se você quiser fazer esse teste, nos procurem para facilitar também. Se quiser digitar aí no chat, eu quero, eu tenho interesse, a nossa equipe comercial vai entrar em contato com vocês. Arthur, novamente, obrigado aí pela sua participação. Marina, Hélio, todos a equipe aqui da Kaspersky, da Aken. É um enorme prazer estar a gente participando juntamente com vocês. E a gente vai ter outras lives também, que em breve a gente vai estar compartilhando.
Excelente, Parabéns, Diego. pessoal. Só Parabéns, Diego. Parabéns, Arthur. Obrigado aí pelo evento. Poxa, estava acompanhando aqui, escutando vocês. Achei sensacional as histórias. Espero que todo mundo aí tenha participado, que tenha curtido bastante. E aí a gente deixa os nossos contatos, a gente deixa aí também esse link de pesquisa de satisfação importante, tá, pessoal? Todo mundo preencher, até para a gente poder abordar novos conteúdos, entender como que a gente pode melhorar aí cada dia mais as nossas apresentações. Então, muito obrigado aí pela presença de todos. Contem com a Akin, contem com a Kaspersky. Vamos junto aí transformar o mundo de cybersecurity, ok? muito obrigado pelo convite, pessoal. Foi um prazer. Infelizmente, a gente não consegue falar de tudo. Treat Intel é um conteúdo muito vasto, mas como o Diego falou, a Kaspersky, a Akin, a gente está aí abertos. Entrem em contato com a gente, vai ser um prazer poder conversar sobre mais sobre Treat Intel com vocês.